Quem acompanhou, quem além de mim está acompanhando agora as notícias durante o dia, denúncias de fraude? Amém. Já viram as denúncias de fraude que está na internet? Amém. Várias e várias denúncias de fraude, vídeos, pessoas gravando, né? Fraude nas eleições, aquilo que a gente já suspeitava, mas a gente se propõe a acreditar em alguma coisa ainda. Acompanharam? Alguns acompanharam? Amém. Amém. Ficou revoltado? Sim. Ficou revoltado ou não com as fraudes? Sim. Eu fiquei. Né? Ficou revoltado? Fiquei. Eu fiquei. Revoltado com o quê? Com a fraude, com o engano, com a mentira, com a manipulação. Então, irmãos, eu peço que tu me entenda quando eu prego algumas coisas nesse lugar, revoltado, indignado com a manipulação, com a fraude, com a mentira da palavra de Deus. Está certo nos revoltarmos com isso, está certo. Mas às vezes quando eu venho e trago alguma clareza, quando eu denuncio alguma mentira, alguma heresia, quando eu aponto alguns líderes evangélicos, algumas denominações, quando eu digo que a grande maioria, mas sabe o que é a maioria? 90% dos líderes das igrejas que têm aberto uma atrás da outra, as manifestações, quando a gente vem e denuncia que é fraude, que é engano, que é mentira, às vezes o povo fica indignado comigo que estou denunciando. Amém, irmãos? Foi o que o Senhor falou comigo. Eu também me indignei com as mentiras de hoje, com a fraude, com a tentativa de manipulação. Agora, mais sério do que isso, irmãos, ainda é a fraude que tem acontecido no meio cristão, evangélico, principalmente no Brasil. Vamos nos indignar. Da maneira que tu ficasse indignado hoje, fique indignado também. Quem aqui compartilhou as fraudes? Compartilhasse? Eu compartilhei. Eu passei para frente. Amém? Aí nós vimos as coisas erradas, a gente não quer passar para frente. As coisas do reino, as mentiras, as heresias, não vamos se meter nisso. A gente se mete na política e deve se meter. Eu só estou aqui fazendo um comparativo. Então quando se deparar com mentira, com heresia, com engano, com fraude espiritual, denuncia. Abra a tua boca, seja profeta, seja remanescente, seja fiel, seja crente, seja macho no sentido da palavra e ter coragem. Seja mulher de Deus, temente, piedosa. Amém, irmãos? A mesma indignação, o mesmo compartilhamento que tu fez hoje, faça para quando tu se deparar com as mentiras. E elas são diárias, né? Elas são diárias, infelizmente. Amém, irmãos? Bolsonaro ganhando ou não ganhando, irmãos, espero que ganhe. Mas se houver fraude e não ganhar, vai mudar a nossa vida por mais um tempo nessa terra. Agora a verdade, quando ela é adulterada, quando a palavra é adulterada, irmãos, nos gerará um dano eterno na vida das pessoas. Amém? Amém. Só queria fazer essa pequena colocação. Glória a Deus. Quem estava aqui na semana passada vai lembrar que nós falamos sobre o tema pecado não tira o quê? Salvação. Nós ouvimos falar sobre esse tema. Pecado não tira salvação. Um tema bem assim... O tema assusta um pouco se a gente ficar só nele. Pecado não tira salvação. Como assim pecado não tira salvação? Nós vamos voltar no assunto. Está lá no YouTube. Quem não teve semana passada, ouça. Quem estiver ouvindo essa palavra no YouTube, ouça a outra primeiro. E como prometido, nós vamos dar continuidade. Dar continuidade nessa palavra. Se o pecado, o ato de eu errar, de eu pecar, nós vimos que sobre nós, quando nós cremos pela fé, através do mecanismo da fé, eu sou o quê? Justificado. Amém? É imputado justiça sobre a minha vida. É imputado pagamento sobre a minha vida. Só que a minha natureza humana não muda. Sobre Jesus foi imputado o pecado. A natureza dele, divina, não mudou. Ele não se tornou um pecador. O que mudou foi o estágio, a situação. Ele se transformou no Salvador. Assim como nós. A nossa natureza continua pecaminosa. Amém? Só que agora mudou a nossa situação. Agora nós somos filhos. Agora nós somos reconciliados. Agora nós recebemos um presente que habita dentro de nós,
que vai nos conduzir para as boas obras, que vai nos conduzir para as obras de justiça, que são a justificação. Amém? Então nós vamos ouvir nessa noite o que pode então tirar a nossa salvação. Se nós cremos, eu creio que salvação se perde. Amém? Eu creio. Se salvação não se perdesse, não precisaria alertas. Se salvação não se perdesse, não precisaria palavras de exortação. Não precisaria chamar a igreja ao arrependimento. Se salvação não se perdesse, uma vez conquistada, só se pregaria fé. Só se pregaria cruz. Amém? Só se pregaria, olha, o Senhor morreu na cruz, creia nisso e vida que segue. Mas nós entendemos sim que a salvação ela se perde. E é sobre isso que nós ouviremos nessa noite. Abre a tua Bíblia junto comigo, se tu assim desejares, no livro de Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 19. Leremos poucas passagens, mas passagens longas. Amém? Posso ler? 4,19. No capítulo 4, meu amado, só para tu entender, Paulo está falando de Abraão, o pai da fé, o pai da promessa. E ele diz assim no 19: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois ele era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, porque ela era estéril. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, através da incredulidade. Mas Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isto lhe foi também imputado, creditado, atribuído como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe foi tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém, irmãos? Foi feita uma promessa sobre a vida de Abraão. E a Bíblia diz que ele creu. E isso foi imputado como justiça sobre a vida dele. E Abraão começa uma caminhada com o Senhor, até alcançar a promessa. E nós vemos que Abraão morre e a promessa não se cumpre. Só que o próprio Senhor Jesus falou para os judeus, os que não queriam crer, ele disse: olha, vocês verão o pai Abraão sentado aonde? No reino, e vocês ficarão de fora. Ele falou: vocês contemplarão Abraão, os profetas, no reino, e vocês ficarão de fora. Por quê? Pela vossa incredulidade. Virá gente do Oriente, do Ocidente, e se sentarão também à mesa, e vocês, os incrédulos, ficarão de fora. Amém, irmãos? Já antecipando, o que tira a salvação nessa nossa caminhada é a perca da fé, é o abandono da fé, é o enfraquecimento da fé. E quando é que nós nos enfraquecemos? Quando? Quando nós começamos a olhar para nós, quando nós começamos a duvidar, quando nós começamos a questionar, quando nós começamos a querer fazer com as nossas próprias forças. Abraão tinha motivo para duvidar ou não tinha? Muito mais do que eu e tu temos motivo para duvidar de nós ou da pessoa que está ao nosso lado. Muito mais. A promessa para Abraão, meus amados, era de ter um filho. Ele tinha quase 100 anos e a esposa era estéril. Mas Abraão não atentou para essas fragilidades, para essas dificuldades. Porque Abraão entendia muito bem
que quem iria fazer é quem tinha prometido. Amém? Amém. Às vezes a gente só acredita em uma das partes. Muitas vezes só acreditamos que sim, o Senhor nos ama, nos escolheu e vai nos salvar. E nós esquecemos, talvez por ter aprendido errado, né? Talvez por ouvir coisas que não deveriam ouvir, talvez por orgulho, por soberba, coração duro. Nós achamos que o Deus que prometeu não é o Deus que faz. Amém? Nosso único cuidado, irmãos, é não enfraquecer na fé. E sim, o pecado é o mecanismo mais forte, mais poderoso para enfraquecer a nossa fé. Amém? Por isso que nós fugimos dele. Por isso que nós lutamos contra ele. Por isso que nós buscamos obedecer a palavra, a verdade, para que a gente não dê margem, não dê espaço para que a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, venha desfalecer. Imagina Abraão olhando para as suas fraquezas. Se ele continuasse olhando para o seu corpo. Se ele olhasse para a esposa com quase 90 anos e nunca tinha gerado um filho. Os problemas estavam ali, irmãos. Imagina esse cenário como se fosse pecado, como se fosse fraqueza humana, porque é. Então, só que ele não olhava para isso. Ele olhava para quem? Ele se conformou com a situação? Não. Mas ele olhava para Deus. Ele se fortalecia em Deus. Ele lembrava da promessa. Eu vou fazer uma colocação, entenda. Ele continuou tendo relação sexual com a sua esposa, irmão. Sim ou não? Isso não ia nascer. 100 anos e ela 90. Ele falou, opa, para vir filho temos que ter relação. Fé. Que exemplo bobo, né? Mas não é a situação aqui colocada? Ele não olhou para a fraqueza e nem para a limitação. Ele não desistiu, ele não enfraqueceu na fé. Ele continuou perseverando. Amém. Abre a tua Bíblia agora no livro de Hebreus, capítulo 3. As maiores explanações de lei, graça, salvação, está em Romanos, uma carta aos gentios, uma das cartas de Paulo aos gentios, e a outra explanação mais ampla sobre a salvação está em Hebreus, carta aos Hebreus. Sim, foi dividido. Paulo se intitulava apóstolo dos gentios. Pedro se intitulava apóstolo dos judeus. Então, nesses dois livros, tu vai encontrar a maior explanação sobre salvação, como se adquire salvação e que sim, ela se perde. Amém? Quando há o abandono da fé. Hebreus 3, versículo 7. Achou? Amém. Amém. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o teu coração, não se torne um incrédulo, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vejam, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do quê? Pelo engano do pecado. Amém? Então o autor de Hebreus, falando com judeus convertidos, judeus cristãos, batizados,
templos do Espírito Santo, igreja, ele se reporta aos antepassados deles. Eles se reportam lá ao deserto. Figura, onde Hebreus 10 diz que as coisas do antigo eram a sombra dos bens futuros. Eleição, salvação. Amém? Caminhar por fé, por obediência. O que acontecia no deserto? Dificuldade em cima de dificuldade. Primeiro lugar que eles chegaram, as águas eram amargas. E Deus foi lá e transformou a água em água doce. Eles pecaram ou não pecaram? Pecaram. Pecaram, eles murmuraram. Mas eles perderam a salvação ali, a eleição ali? Não. Eles reclamaram que não tinham o que comer. Estavam com saudade de comer carne. Pecaram ou não pecaram? Pecaram. Perderam a salvação ali? Não. Deus mandou codorna para eles comer, apareceu codorna no deserto. Começou a vir o maná do céu. Pecaram. Mas eles foram se enganando, irmãos. Foram endurecendo o seu coração pelo engano do pecado. E continuaram murmurando. Moisés foi receber as ordens de Deus. O que fizeram? Um bezerro de ouro. Caíram em idolatria. Perderam a salvação? Perderam a salvação ali? Não. Deus falou que não iria mais no meio do povo. Moisés foi lá e clamou e falou: Senhor, o povo é teu, o povo não é meu. Os povos vão dizer que tu és Deus que volta atrás, Deus que não poderia ter livrado esse povo. E Deus diz: vou continuar com o povo. Qual foi o momento, irmãos, que eles caíram? Foi quando eles contemplaram a salvação. Não foi durante o caminho, não foi nas dificuldades. Foi quando eles duvidaram da salvação. Foi quando Deus falou: chegou o momento. Vão espiar, dê uma espiada. Contemple a terra prometida que eu prometi. Só que eles olharam para quem? Eles viram igual a Abraão? Olharam para a promessa? Olharam para as suas limitações? Eles se tornaram incrédulos. Há vezes que por causa desta atitude eles não puderam entrar. E eles não entraram. Mas eles eram um povo eleito, irmãos. Sobre eles estava imputado a eleição de Abraão. Eles tinham passado todos. Hebreus fala: todos passaram pelo mar. Figura do quê? Do quê? Do batismo. Todos. Todos se alimentaram do mesmo pão, maná. Figura dos bens futuros. E contra quem veio a ira de Deus? Contra os que duvidaram. É na incredulidade, irmãos. É na incredulidade. Amém? E o maior mecanismo da incredulidade é o pecado. E a heresia. Amém? A fé vem pelo quê? Para mim não ser incrédulo, eu tenho que ter fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se o que eu ouço não é a palavra de Deus, se o que eu ouço é filosofias humanas, teorias humanas, heresias, promessas que não são, o que vai gerar no meu coração? Incredulidade. Porque quando eu me deparar com a verdade, se eu sou alimentado com a mentira, a tendência é que eu duvide, que eu não acredite, que eu não aceite aquela situação sobre a minha vida. Amém? Amém. Deixa eu continuar lendo mais um pouquinho. Parou no 13. Por quê? Porque nos tornamos participantes de Cristo, nós iremos ressuscitar como Cristo ressuscitou, se retivermos. O que é reter? Guardar, segurar, não abrir mão, não abandonar. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém?
Quem aqui que já se converteu e lembra do dia que tu se converteu? Era feio o negócio. Falaram para ti que dava e tu acreditou, sim ou não? É isso que tu tens que guardar até o fim, meu amado. É a fé, é a certeza, é a convicção que aquele que prometeu vai cumprir. O Senhor prometeu que vai nos salvar, sim. O Senhor nos prometeu que vai nos santificar, sim. O Senhor nos prometeu que nós seremos o bom perfume de Cristo, sim. O Senhor nos prometeu que nós andaríamos em boas obras, a qual Ele preparou diante de mão para que andássemos, Efésios 2:10. Sim, tu crê nisso? Se nós não buscamos isso, irmãos, é sinal de incredulidade. Se nós não buscamos aí a santificação, se nós não buscamos a obediência, se nós não buscamos o amor ao próximo, cuidado, estamos sendo enganados pelo pecado. O pecado está nos enganando. Até que nós apostatemos totalmente da nossa fé. Nós nos tornaremos participantes de Cristo, irmãos. Se no final da nossa carreira nós tivemos a mesma fé que nós tivemos no começo. Falamos semana passada do ladrão da cruz. Alguns acham que ele foi azarado, ele foi um privilegiado. O negócio para ele foi rápido, menos perigoso assim. Né? A gente às vezes acha algumas coisas meio injustas. Só que às vezes que cada um tem que se colocar e permanecer diante de Deus como foi chamado. Estava conversando com o jovem ali ontem, ó. Dudu. Cada um de nós somos chamados em um momento da nossa vida, irmãos. Ele foi chamado com 22 anos. Tem que se privar de um monte de coisa boa aqui dessa terra, a qual eu não me privei, ao qual o Luiz não se privou, ao qual o Zumir não se privou, nem o Marcos, nem o Chico. Nós nos deliciamos carnalmente com os pecados, sim ou não? Sim. Aí às vezes a gente vai aconselhar eles, para vocês é fácil. Vocês fizeram, vocês se lambuzaram. Mas será que nós não cremos, irmãos, que Deus foi soberano em tudo? E dizer, esse é o momento, esse é o melhor momento, esse é o propósito. Amém? Amém. Não sejamos incrédulos de se achar mais cobrado, mais exigido, mais difícil. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. É difícil para o Dudu, é difícil para mim. É difícil para ti, irmão? É difícil para ela. Agora se torna mais difícil quando nós olhamos para as nossas limitações. E quão grandes limitações temos? Amém? Salvação não é por obra, salvação é por fé. E como é que eu mantenho firme a minha fé? Congregando, se alimentando. Aqui não fala, exortai-vos todo dia. Me desculpe a sinceridade, irmãos. Vários irmãos faltaram ontem, mas tem irmãos que eu como pastor não consigo ter intimidade. Sabe, intimidade de estar junto, de saber. A pessoa não abre o coração dela. Para mim que sou o pastor da congregação. Faltaram ontem aqui. Não, um monte de gente que faltou hoje, estou dizendo. Tem um monte faltando. Mas enfim, alguns que sempre estão faltaram, mas enfim. Tem irmãos que só passeiam de vez em quando, passam por aqui. Mas eu não quero limitar a falta no culto. É não querer estar dentro do corpo. Amém? A grande maioria apóstata da fé. Abandona a fé. Sim ou não? É um outro perigo, irmãos. Se tu não gosta de congregar, se tu não gosta de estar junto, se tu não gosta de chegar no teu irmão e confessar a tua fraqueza, a tua limitação, pedir um socorro, pedir uma oração, pedir uma cesta básica, pedir uma ajuda, pedir uma carona, tu estás a um ponto de abandonar a tua fé. O Evangelho, da graça, da comunhão, do corpo. Amém? Aqui diz que nós temos que nos exortar todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Não vai ser no céu, meu amado.
Não é no céu que nós vamos aprender a ter comunhão. Não é no céu que nós vamos depender um dos outros. Lá o teu corpo será glorificado. Lá, como tu és conhecido, tu conhecerás, diz a Bíblia. Lá o próprio Senhor ensinará todas as coisas. Amém? Lá não vai mais ter a fadiga do sol. O Senhor vai nos clarear. Lá não haverá choro. Aqui há choro. Sim ou não? Amém. Apocalipse 21. E eis que tudo se fez novo. Novo céu, nova terra. Já não há mais choro, mais pranto, mais lágrima. Mas nós dizemos que nós cremos, mas choramos escondido. Nós dizemos que nós cremos, que somos o corpo, mas quando pecamos, encobrimos o nosso pecado. Quando estamos passando necessidade, nós temos vergonha de expor. Amém? Isso é um grande perigo, meu amado. Crente que vive isolado, crente que tem dificuldade em se relacionar, está a um caminho de abandonar a sua fé. E além de tudo ainda olha e diz, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Ninguém me ama, ninguém me visita, ninguém me entende. Mas como é que vai entender? Mal entende a minha esposa que mora comigo? Agora vai entender tu que não se abre, tu que não erra na minha frente, tu que quando está perto é de um jeito, quando está sozinho é de outro. Diante do teu amigo, do teu irmão, tu diz que está tudo bem, e diante do teu inimigo, Satanás, reino das trevas, tu demonstra que está tudo mal. Amém, irmãos? Através do engano, do pecado, irmãos, nós vamos nos afastando da nossa fé. E o deixar de congregar, ou nunca ter congregado, o congregar, não vir no culto, o congregar. O deixar de congregar nos afasta do princípio da nossa fé. Porque lá no princípio da fé, quando te foi falado que Jesus era o Senhor, tu não precisava e tu nem congregava. Isso aqui é uma carreira, é uma caminhada, até o dia da salvação. Amém? Amém. Onde é que eu parei? Como se diz, se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação lá no deserto. Porque havendo alguns ouvido o quê? Vocês vão herdar a terra. Havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Segura. Não foram todos que pecaram? Sim ou não? Sim. Né? Todos pecaram. Mas não foi contra todos que Deus se indignou. Deus só se indignou contra aqueles que pecaram. Deus só se indignou, meu amado, com aqueles que foram incrédulos. Amém? Amém. Veja a diferença. Irmãos, de tempo em tempo eu acho que vou ter que fazer algumas ressalvas. Essas pregações não é carta de alforria para pecar, muito pelo contrário. Se tu tiver a maturidade e sabedoria, tu vai entender que é um perigo permanecer no pecado. Porque é um mecanismo para te afastar da fé. E afastando da fé, tu perde, eu perco a minha salvação. Mas que nem foi relatado, eles foram errando. E a partir desses erros, dessas murmurações, o coração foi se endurecendo. Eles paravam de olhar para o Senhor, reclamavam por reclamar. Reclamava, vinha. Né? Reclamava, Deus agia de misericórdia. Eles não ficaram firmes. O que aconteceu quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que eles chegaram do outro lado? O que eles fizeram? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram, irmãos? Cantar e dançar, adorar o Senhor, se alegrar. O faraó com seu exército atrás, o Senhor abre o mar e eles atravessam o mar.
E a Bíblia diz que Miriam e outras mulheres começaram a cantar, a tocar, e todo o povo adorou a Deus. Ali foi o início deles. E olha o que se transformaram. Um povo murmurador, incrédulo. Que na primeira necessidade murmurava, reclamava, dizia: vamos morrer no deserto. Não vou chegar no céu. Está vendo? Já deu errado de novo. Foi contra esses que o Senhor se indignou, contra os que não creram. Versículo 17. 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa do bezerro de ouro. Ah, não. Glória a Deus, vocês estão acompanhando. Versículo 19. E eles não puderam entrar no repouso, figura do céu, por causa da sua incredulidade. Não foi por causa do bezerro. O bezerro foi perdoado, o pecado do bezerro. Não foi por reclamar das águas de Mara. Aquilo foi perdoado. Não é porque eles reclamaram que estavam com saudade da carne que eles comiam a cada 10 anos no Egito. Aquilo foi perdoado. Foi quando eles duvidaram que Deus colocaria eles na terra prometida, figura do céu. Amém? De graça, era só crer. Era só crer, meus amados. Tem escrito? Amém. Ou tens deixado de crer? Às vezes nós nos pegamos assim, né? Às vezes nós começamos a olhar para o gigante ou para a nossa natureza e nós começamos a duvidar que vai dar certo. Eu quero te animar que vai dar certo. Amém. Hebreus 10. Se tu tiver tempo e interesse em casa, lê o capítulo todo. Eu vou pular por 19 para não ficar muito longo, ele é muito longo. Mas leia o capítulo 10 de Hebreus em casa. Eu vou ler só o versículo 1 rapidinho. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuadamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Versículo 19. Então a lei, os mandamentos, era apenas a figura dos bens futuros. O que se pedia na lei? Sacrifício. Né? Tu vai dizer, se pedia obediência, sim ou não? Pedia obediência? Pedia. E eles obedeciam totalmente? Não. Então eles se tornavam transgressores, pecadores. Só que Paulo diz em Romanos que o pecado operou desde Adão. A lei só veio para deixar claro, convencer o homem. Mas o pecado sempre reinou desde Adão. Então qual é o bem futuro? O bem futuro era que Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Amém? Pecador, o ser humano sempre foi. Salvador, ele só veio a ter em Cristo Jesus. Versículo 19. Exortação a perseverar na fé. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, a palavra. A água é a palavra. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança,
porque fiel é o que prometeu. Quem é que espera morar no céu? Uma coisa que eu não sou é hipócrita, meu amado. Uma coisa que eu não sou é hipócrita. Se não existisse céu e inferno, eu não estaria aqui. E eu não estaria. Tu estaria? Ah, eu não estaria. Me desculpe a minha sinceridade. Sei, às vezes ela choca. Ah, irmão, se não existisse céu e inferno, nessa hora eu estava dançando baile. Ah, eu estaria. Tu talvez não gosta de baile, estaria em outro lugar. Né? Alguns talvez estariam no fundo de uma cama, depressivos, não sei também. Cada um se alimentava do seu mal. Paulo disse que não existe ressurreição dos mortos, comamos, bebamos e morramos. Paulo diz, olha, se não tiver ressurreição, sejamos carnais, comamos e bebamos, vamos usufruir desse mundo e esperar morrer. A minha esperança, irmãos, a minha única esperança, a única coisa que me motiva é morar no céu. Amém. Essa é a minha esperança. Essa é a minha firmeza. É assim que eu me chego diante do trono da graça, no santuário. A gente lê Hebreus e não entende, porque a gente não é judeu, né? A figura. Mas o povo aqui judeu entendia. O apóstolo Paulo, creio eu, que escreveu, ele diz, olha, se acheguem ao santuário. Se acheguem ao santuário. Quem é que podia chegar ao santuário? Só o sumo sacerdote. Só uma vez por ano. Não de mão vazia, com um sacrifício de sangue. E ele escreve uma carta para todos, para mim, para ti. Se acheguem diante do santuário pelo novo e vivo caminho, Jesus. Através do sangue, ao qual ele consagrou. Mas nós não podemos chegar de qualquer jeito, irmãos. Eu não sei como é que se chega diante de Deus pedindo perdão, duvidando que ele pode perdoar. Crendo que tu merece? Uma coisa eu tenho certeza, eu não mereço, mas ele me dá. É assim que tu crê? Eu não mereço, mas ele nos dá. Como é que tem sido o nosso coração diante de Deus quando nós chegamos diante do trono da graça? É de inteireza de coração? Fiel, irmãos, para cumprir é o que prometeu. Versículo 24. A mesma coisa que falou no capítulo 3. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. E não deixando, veja que é uma exortação para se manter firme na fé. E não deixando a nossa congregação, como já era costume de alguns antes de deixar de congregar, de estar junto, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que já vai se aproximando aquele dia. Qual dia? O dia da ira, sim, mas o dia da recompensa também. O dia da salvação, o dia da promessa se cumprir. O dia da promessa, irmão, se cumprir, está se aproximando. E se nós deixarmos de congregar, se nós deixarmos de nos animar, admoestar não é somente brigar, cobrar. Admoestar é trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, de consolo, de conforto. Nos admoestar. Nos colocar como exemplo, como suporte para o amor e para as boas obras, para que a gente não perca a nossa fé, para que a gente não duvide, para que a gente não deixe de ter acesso ao santuário, ao trono da graça, para que a gente não desista da nossa caminhada. Amém, irmãos? Quão importante e indispensável é congregarmos fora dessas paredes. Eu venho e prego que devemos estar juntos, nos visitando. Dura uma semana, duas, passa 2 semanas, morre de novo. Não tem condição de congregarmos durante 2 horas.
não tem condição de nos estimular uns aos outros em 2 horas. A paz de Cristo que nós damos uns aos outros ali no final da oração, irmãos, ela não vai nos estimular se nós estivermos em algumas situações. Amém? Somente dizer a paz de Cristo, meu amado, paz do Senhor, Deus te abençoe, não vai ser o suficiente. Não vai estimular para o amor e para as boas obras. Vamos despertar. Porque quando nós nos isolamos, quando nós não queremos congregar, ir além desse momento muito reduzido, acaba a adoração, fico escutando, já acabou, é rápido. Acabar a pregação, já acabou. Daí a gente olha, já acabou, sim, vamos para casa. E vamos nos ver às vezes só no próximo domingo de novo, na próxima quinta-feira. Como vamos nos estimular uns aos outros? Nos isolamos, estamos matando a nossa fé, irmãos, e matando a do outro. Enganados por quem? Temos ouvido uma palavra paralela a isso na quinta. Enganados por quem? Por Satanás, pelo nosso inimigo. Ele vai tentar, irmãos, através da heresia, através do pecado, através do individualismo, através de te convencer que tu não tens tempo, que tu estás cansado, que tu não és capaz, que tu não tens nada a agregar. Tem irmão que não vai porque não tem nada para agregar. É verdade que não tem nada para agregar, mas vai, visita, diga, eu estou aqui porque eu te amo, meu irmão. Eu estou aqui porque é muito bom congregar contigo. Amém. Trouxe até uma coca para nós tomar junto. Tem pipoca aí? É o que um crente deveria levar? Talvez não. Mas sabe quando tu vai levar algo espiritual? Nunca. Amém? Porque nós não cremos que de algum momento, de alguma forma, por misericórdia, por eleição, por propósito, Deus pode nos usar em uma visita, de demonstração de amor, nos estimular. Quantas visitas tu já recebeu, irmão? 3 semanas, tá vindo? Luiz, 3 semanas? Já recebeu alguma visita de algum irmão? O Zumiro não conta. Recebeu uma visita? Também não conto. Eu não conto. Então, eu também não conto, eu que levei. eu vou então. 3 semanas, nenhuma visita. É uma constatação só. 4. Poxa, pastor, por que disso tudo? Porque talvez isso vai matar a fé do irmão e vai matar a tua também. Porque talvez o irmão andou por alguns caminhos, ouviu algumas heresias e daí se deparou com a verdade, mas poxa, verdade até qual ponto? Se o que é falado não é vivido. Irmãos, o diabo, ele não vai desistir. Ele não vai desistir de nos destruir, meus amados. Ele não vai. Vamos ser crentes, vamos manter firme. Por que eu começo e paro? Começo e paro, começo e paro. Porque eu sou estimulado, eu ouço a voz de Deus, certo? Eu ouço a voz de Deus, eu vou. Aí daqui a pouco eu começo a olhar. Não tenho gasolina, estou cansado, tenho que dormir, tenho isso. Não é assim? Mas não foi assim que Abraão fez, irmãos. Abraão continuou todo dia com a Sara, todo dia, cansado, 100 anos. Ele falou, vamos Sara, porque Deus falou que vai dar um filho. E ela dizia, Abraão, estou com 90, cansado, não adianta. Ele falou, vamos continuar tentando. Vamos continuar firme na nossa esperança. Será que os que desistem de obedecer ao amor e às boas obras não chegarão ao céu? É isso que eu queria tentar explanar com toda a minha limitação. Tu não vai hoje, não vai amanhã, não obedece, não vai. Aquilo ali não te matou, mas vai fazer com que tu se afaste. E afaste a outros.
Vamos ouvir a voz do Senhor, não vamos endurecer o nosso coração. Quem aqui já ouviu Deus falando? Fala Deus, a voz dele. Quem já ouviu a voz de Deus? Eu nunca ouvi. Tenho inveja de vocês que ouviram. Eu nunca ouvi. Uma voz falando, eu nunca ouvi. E não conheço ninguém que ouviu também. Só que a Bíblia manda a gente ouvir a voz de Deus. Assim diz o Espírito, não falou na outra passagem? E cita uma passagem do Antigo Testamento. Se hoje ouvires a minha voz, é um salmo, é Deuteronômio. A voz do Espírito é a palavra. A voz de Deus era os apóstolos pregando, falando, ensinando, os mestres ensinando. Essa é a voz de Deus. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Amém, irmãos? Se quando é falado, se quando é ensinado, tu endurece. Talvez se tu morresse naquele momento, tu não ia para o inferno. Né? Porque tu ainda tem mais algum tempo de vida. Mas o coração vai endurecendo, até se tornar um incrédulo. E a Bíblia diz que é contra esses que Deus falou que não entraria no seu repouso. Onde é que eu parei? Ninguém mais lembra? 26. Oh, glória. Eu li 26 já? 26, olha 26. Isso aqui. 10. Quase acabando. Carta aos hebreus convertidos, carta aos crentes. Porque se nós pecarmos voluntariamente, decididamente, por opção. Se eu sair de casa, irmãos, decidido, planejado, se eu estou aqui ouvindo isso aqui, pensando em fazer outra coisa, isso é pecado voluntário. Amém? Depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Muitos talvez estejam ainda na ignorância. Paulo se refere a ele assim, sim ou não? Ele fala, eu que fui blasfemo, perseguidor, mas Deus não levou em consideração, porque eu fiz na minha ignorância. Ele falou, mas quando Jesus falou, tu persegues a mim, ele saiu da ignorância. E ele teve que corresponder com aquilo. Se nós pecarmos voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que resta é uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano, impuro, incapaz o sangue do testamento com que tu fosse santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz, muitos não conhecem, né? Tem muitos que por não conhecer a verdade, não conhecer a palavra, não conhecem de quem é essa frase. Minha é a vingança. Tem gente que prefere acreditar que Deus somente é amor. Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, em outra passagem, o Senhor julgará o seu povo. Através dos pecados? Através dos pecados o Senhor vai nos julgar, irmãos? Não, os pecados foram perdoados de uma vez por todas. Através da nossa incredulidade, da dureza do nosso coração. De preferir, de saber, de entender. Eu poderia pedir ajuda e ser ajudado. E preferir continuar pecando voluntariamente. Não, eu não vou pedir ajuda, porque se eu pedir eu vou ter que abandonar. Não, eu não vou tentar porque eu gosto. Eu entendi que está errado, eu recebi a verdade. Esse meu comportamento não
condiz com aquilo pelo qual o Senhor fez por mim. Eu não quero parar. Isso acontece. Sim ou não? Claro que sim. Isso é incredulidade. Isso é duvidar. Isso é não obedecer. Sobre esses virá o julgamento do Senhor, irmãos. Ao Senhor pertence a vingança. Ao Senhor pertence o juízo. Horrenda, 31 versículo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém? A gente acha que a lei mosaica era dura nas suas punições, porque apedrejava e tudo mais. Verdade. Né? Ela era dura. Só que a Bíblia diz que o maior merecedor de castigo é aquele que tiver por profano, por impuro, por incapaz, por algo desprezível, o sangue da aliança em Cristo Jesus. Aquele que causar dano, agravo ao Espírito da graça. Amém, irmãos? O Senhor decidiu, na sua sabedoria, no seu amor, nos salvar de graça. Sem mérito. Mas precisamos manter a nossa fé. Manter a nossa certeza. Na palavra. Na palavra. No meio evangélico se ensina que se tu não der 10% do teu salário, o que acontece contigo? Além do devorador comer teu dinheiro, queimar tua televisão, não dá para pagar a conta de luz, furar o pneu da bicicleta, o que mais acontece? Ainda vai para o inferno. Isso era a lei de Moisés. Todos iam para o inferno. Dizimando ou não dizimando? Sim ou não? Porque pela lei ninguém se salvava. Na lei de Moisés o Senhor fechava o céu se não dizimava? Fechava. Abria se dizimava? Abria. Se quebrasse os outros itens da lei, era apedrejado? Era. E a lei de Cristo? Teve fome e não me desse de comer? E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 Coríntios capítulo 9. Aquele que dá semente ao que semeia, aumentará a sementeira do que semeou. Por que nós não ofertamos, por exemplo, no mesmo... Porque eu acho que a metade, talvez, aqui, a metade aqui é desviada das igrejas evangélicas. Por que tu não oferta na mesma proporção que tu ofertava lá? Diz-me oferta. Porque agora é por amor e antes era por terror. Isso é incredulidade. Incredulidade lá e cá. Mas lá, pastor, eu cria. Sim, cria. Na mentira, é incredulidade. Não é um dos artifícios de Satanás? A lei não foi abolida? A lei foi abolida. Então, se eu cumpria um item da lei, eu estava embaixo de maldição. Gálatas 3,10. Maldito todo aquele que não guardar toda a lei. Então, tu estavas em incredulidade, por isso que era maldito. Aí tu vem e conhece a verdade. E voluntariamente tu decide pecar. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é pecado. Sim ou não? Como é que antes conseguia e agora não consegue? Pois tinha medo. Medo de quê? De perder além do 10 o restante também. Aí agora tu sabe que tu não perde se tu não der. Não vai perder nada. Se não ajudar, se não ofertar. Aí não dá. Será que não é incredulidade? Será que não é o coração se endurecendo, irmãos? Pastor, eu vou para o inferno por isso? Não só por isso. Mas está no caminho. Está no caminho. Tem tantas coisas que poderíamos citar. Foi citado as visitas e tudo mais. Eu não oro, eu não jejuo, eu não participo, eu não ouço a palavra. Não está congregando, irmãos. Que fé é essa? Será que essa fé vai me levar até o fim? Irmãos, o caminho é longo. Longo, difícil e árduo. Se não for em fé.
se não for firme nas promessas. Amém. Hebreus 11. Tu conhece de cor, mas vamos ler para ficar bem certinho. O que é fé? Hebreus 11. Ora, a fé, essa que nos salva, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por que nós esperamos? Porque nos foi prometido. E porque elas ainda não existem. Existem? Existe no sentido de que a obra está pronta, mas para nós ainda não, é fé. Coisas inconcretas. E a prova das coisas que não se veem. Isso é fé, irmãos. Seja na salvação, seja na tua transformação. Seja no que Deus já fez, no que Ele vai continuar fazendo. Isso é fé. É o firme fundamento. A fé é o local, o único local onde nós não podemos ser abalados. É a fé que é o firme fundamento, meu amado. A fé. Das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Porque foi através dela, da fé, que os antigos alcançaram testemunho. E começa a dar lista dos que creram no Senhor. Leia em casa a lista. Todos eles tropeçaram no meio do caminho, mas todos eles se levantaram porque eles tinham fé que quem prometeu iria cumprir. Todos os que estão aqui. Para a gente encerrar, vamos ler Timóteo, 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo ao presbítero Timóteo. Capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: sabemos, porém, que a lei mosaica, guardar sábado, não comer alguns tipos de alimentos, ser dizimista, não encostar em morto, não poder fazer tatuagem, não poder passar navalha no cabelo, não poder passar navalha na barba. Amém, irmãos? Se eu sou pecador porque eu tenho tatuagem, tu tá com a cara lisinha, é tão pecador quanto eu, mas não igual. Se tu come camarão, tu é pecador que nem eu, que não sou dizimista. Se tu come carne de porco, tu é tão pecador quanto eu, que raspa a cabeça. Lei é lei. 611 mandamentos. 613, piorou o negócio. Ou é 613 ou não é nada. Amém? Ou é 613 ou não é nenhum. No meio evangélico só ficou 2: dízimo e tatuagem. Aí tu vai dizer, pastor, tem as mais modernas, só segurou o dízimo. Me aponta uma igreja evangélica que não cobra dízimo. De novo, pastor, de novo. Se o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, tu vai ficar indignado um tempão com a fraude, com a mentira. Porque vai ser uma fraude, com certeza. Cada 10 pessoas que conversa 9 vai votar nele. Eu vou continuar indignado com a mentira. Amém? Mas Paulo diz, calma aí, a lei é boa. Se alguém usa dela legitimamente, não fraudulosamente, como tem sido feito. Sabendo isso, como é que se usa da lei legitimamente? Sabendo isso, a lei não é feita para o justo. Quem aqui é justo? Tu que ouviu a palavra semana passada, tu é justo? É justo? Sim.
A lei não é para ti. A tua fé que tu fosse salvo de graça, foi imputado justiça sobre a tua vida no momento da fé, a lei não é para ti. A lei é para condenar, meu amado. A lei é para condenar. Ah, pastor, achei que a lei era para me abençoar. A lei é para condenar. Apóstolo Paulo, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, ela é para o injusto, o que não foi justificado. Ela é para o obstinado, aquele que deseja o erro, o mal. É para este. Ela é para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, os parricidas, os assassinos de pai, os matricidas, assassinos de mães, os homicidas. A lei é para os fornicadores, para os sodomitas, roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário ao quê? A doutrina sã, verdadeira, que é o Evangelho da graça de graça. Amém? Amém. Que salvação continua sendo gratuito. Amém. Que acesso ao trono da graça, irmãos, que recebimento de milagre não é através de corredor de sal. Não é em números de quinta-feira que tu venha. O acesso, irmãos, é individual e através de Cristo, o sumo sacerdote, um perfeito sacerdote. Cuidado. Cuidado. A lei é para esses. Não é para nós. O que é para nós então, se não é a lei? A fé. Para nós é a fé. Amém? Para nós é a fé. Firmes na fé. Versículo 18. Do capítulo 1. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Paulo diz, esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites, lute, batalhe, por elas a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Irmão, só naufraga na fé quem já teve na fé. Só abandona a fé quem já foi da fé. Só tem fé quem um dia já ouviu e já creu. Só ouviu e creu aquele que um dia foi conhecido, eleito e chamado. Sim ou não? Porque se salvação é de graça, crer é de graça, então só perde a fé aquele que um dia foi eleito. E entre esses, Paulo dá um nome. E entre esses que naufragaram foram quem? Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Amém. Irmãos, não sinta pena de herege. Não sinta pena de falso profeta, de falso mestre. Não sinta pena. Sim, tu que está de pé, se estamos de pé, cuidamos para que não caiamos também. Que sirva de exemplo. Amém? Que sirva de exemplo, não fica com pena. Paulo diz, olha, esses que abandonaram a fé, esses que andam blasfemando, entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 4 e último. Já vamos orar. Achou? Mas o Espírito de Deus Santo, mas o Espírito expressamente diz para quem?
Ele disse para Paulo, e Paulo escreveu. Hã? Se não tivesse escrito aqui, ele não tinha dito nem para mim nem para ti. A palavra, irmãos, não duvide da palavra. As pessoas que duvidam da palavra através de outros livros que ficaram fora da tal palavra. Aí aqueles são verdadeiros e esses são colocados em xeque. Né? O livro de Enoque, o livro de Barnabé, o livro de não sei de quem. O diabo é astuto. Não seja incrédulo, irmãos, ao ponto de achar que aquele que nos prometeu que nos daria a palavra não conseguiria manter a sua palavra intacta, viva. Se tu questiona, se tu diz, isso aqui foi escrito por homem, incredulidade, isso vai te tirar a salvação. Eu li lá no livro de Enoque, que Enoque falou que existe extraterrestre. Então tá bom. O livro de Enoque foi achado, tá certo, a Bíblia está errada, que foi compilada. Mas pastor, foi o concílio de Constantino, a Igreja Católica, pastor, que compilou a Bíblia. É verdade, mais uma prova que ela é real. Quem tem uma Bíblia Católica em casa? Se não tiver, pesquisa. Proíbe ou não proíbe idolatria lá? Sim. De imagem? Proíbe, está lá. O próprio livro deles. Ou é soberania de Deus, foram muito trouxas de não tirar. Tem a palavra padre lá? Não tem também. Nem papa. Está tudo lá. Está tudo aqui. É a mesma Bíblia, irmãos. Tem mais 5 livros lá, só isso. Livros chamados de apócrifos também pelos evangélicos. Porque é um período que foi escrito depois de Malaquias. Amém? São livros do Antigo Testamento, a qual os judeus não reconhecem como inspirados por Deus. O Novo Testamento é exatamente igual. Por quê? Porque aí foi a Igreja Católica, sim, que compilou. Creia na palavra, irmãos. O Espírito falou para Paulo, se não tivesse escrito aqui, nós não saberíamos. Nós íamos achar que esse movimento aí está tudo certo. Talvez você seja um membro do Valdomiro, estaria comprando água ungida, vassoura e tudo mais. Porque tu não teria sido alertado, mas o Espírito alertou aos apóstolos e eles nos deixaram escrito. O Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns do que? Das obras? Da fé. Dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Quem aqui já ouviu um demônio falando? O demônio, você está incorporado. Já ouviu? Eu nunca ouvi Deus falando e também nunca vi o diabo falando. Agora eu já ouvi Deus falando na boca de pessoas, na sua palavra, e já vi sim o demônio falando. Mas não aquele demônio que espuma. Aquele demônio que fala manso e fala mentira. Amém, irmãos? Amém. O diabo é o pai da mentira. Uma das mentiras que ele conta é que ele só se manifesta no cair e ficar se espumando. E dizendo, vou matar, vou matar, vou matar. O Senhor veio para quê? Para dar o quê mesmo? Vida e vida com? Mas é salvação. E o diabo veio para roubar, matar e destruir essa vida? Não, a outra, a qual o Senhor veio para dar com abundância, é eterna. O diabo quer matar é a alma, meu amado. Amém? Ele não quer derrubar o endemoniado no chão para ele quebrar o nariz. Ele quer matar a alma daquele a qual ele está usando e talvez aqueles que muitas vezes ele está manipulando. O Espírito disse para Paulo, e Paulo deixou declarado, escrito. E o que mandou escrever conservou, irmãos, até hoje.
Porque o que fala, o que promete, é o que cumpre, é o que guarda. Tudo. Isso é fé. Eu creio. Eu creio que tudo que está escrito nesse livro, irmãos, é verdadeiro. O dia que eu parar de crer, eu vou voltar a frequentar bailes no domingo à noite e beber Kaiser. É o que eu vou fazer. Não tem fé longe da palavra. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé. Como que vão abandonar a fé? Aqui já não é mais pelo pecado. Tá, tu conseguiu não pecar, tu leva uma vida legal, beleza. Né? Não vai ser salvo por isso, mas isso não vai matar a tua fé, entendeu? Então tu estás bem, estás conseguindo santificar e está caminhando. Mas cuidado, para não dar ouvidos a doutrinas de demônios, porque a partir desse momento tu vais naufragar na tua fé, ou já naufragou. Amém? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ele continua, proibindo o casamento, proibindo comer alguns alimentos, a qual o Senhor consagrou para os justos, os puros. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que essas duas mensagens, irmãos, possam ter agregado fé no nosso coração. Amém. Espero que essas duas palavras possam purificar o nosso coração. Ela pode também gerar incredulidade. Claro que pode. Sim ou não? Sim. Pode. Se nós endurecermos o nosso coração. Se tu sair daqui dizendo mais uma vez uma cobrança, mais uma vez o pastor falou mal dos evangélicos, mais uma vez o pastor citou algumas coisas. Eu sou apenas um papagaio que leio o que está escrito aqui. Amém. Um pouquinho mais de, porque é dom de Deus, um pouquinho mais de sabedoria para encaixar as coisas e expor para ti. Só isso. Eu não escrevi a Bíblia. Queria ter sido um dos apóstolos, mas não fui. Mas já está bom também que Deus me deu. Está ótimo. Amém. Amém? Permita que a palavra gere fé no teu coração. Irmão, tu que parou de visitar os irmãos, volte a visitar os irmãos. Tu que parou de orar e jejuar, volte a orar e jejuar. Vamos orar. Alguém tem algum pedido de oração?